como que eu vou saber se eu sou eleito? Porque assim, se eu acredito que a salvação não é pra todos, tá, como que eu sei que eu sou eleito? E se eu tô, igual no meu caso, desde 5 anos de idade pregando na igreja, servindo a Deus, aí chegar no fim da caminhada, você é uma pegadinha, você não é eleito. Como que dá isso aí, velho? O pastor Carlos Eduardo não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Do pastor Eduardo, conhecido como Cadu. Vai lá, Cadu. Muito bem, muito bem. Eu sigo a linha do pastor Gruvinel, embasado num texto do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7:10, quando Paulo disse assim, ó: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, tá? Da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então não há possibilidade de você ser salvo sem arrependimento, né? Primeiro você se arrepende, porque aí você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhece o seu pecado, reconhece as suas falhas, e aí isso traz o arrependimento, e esse arrependimento deve produzir a salvação. Fora isso, eu não consigo entender que alguém seja salvo primeiro e se arrepende depois, né? Mas, segundo a escritura do apóstolo Paulo, é essa aqui. E também, Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os nossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, a possibilidade da salvação, ela ocorre primeiro, você se arrepende, e depois você é alcançado pela bênção da salvação. Pois eu me lembro que há uns 25 anos atrás, quando eu estava dando aula, um aluno um dia brincou comigo e me disse que, baseado na vocês devem conhecer muito bem, aquela fala de Martin Lloyd-Jones, quando brincaram com ele, um aluno brincou com ele e disse: doutor, as vacas estão voando. E a história conta que Martin Lloyd-Jones corre à janela, olhar para o curral da faculdade para ver as vacas voando. E aí os alunos começaram a caçoar dele, rindo dele, dizendo: um homem como o senhor, um homem tão inteligente, tão, né, mestrado acreditar que as vacas estão voando. Aí ele disse o seguinte: é que eu prefiro acreditar que as vacas estão voando do que servos de Deus mentindo, né? Ele foi a resposta. Quando eu digo isso, um aluno brincou comigo e disse: o senhor sabia que as vacas lá na sua terra, elas estão usando óculos verdes? E eu falei: não. Falou: foi um jeito que o governo achou de enganar as vacas, porque os pastos lá estão muito secos, então estão botando óculos verdes e as vacas estão vendo os pastos verdinhos e estão comendo a grama seca. Disseram, fazer uma pergunta aos dois lados aqui. Quando nós lemos a Bíblia pela ótica de uma lente, sim, nós não podemos estar vendo um capim verde que na verdade ele é seco. Quando eu leio com a lente, seja do arminianismo, do calvinismo, eu não perco a essência do que o texto está dizendo. Então, as lentes porque eu já tenho algo já pré-predisposto à crença daquilo. Eu vou dar o pastor Rony e depois eu quero ouvir o outro lado. Eu creio que toda vista de um ponto é a partir de algum ponto, né? Então, assim, por mais fideísta que eu seja a leitura das escrituras, o meu olhar, ele parte de alguma construção, né? Eu não concordo com aquele que argumenta que a leitura dele é livre de pressupostos. E aí eu falo isso com muito temor e tremor, porque eu creio que todo mundo, quando vai ao texto, ele carrega consigo algumas estruturas formantes que faz com que ele veja o texto a partir de alguma construção. O que eu percebo é que há alguns que esta declaração são mais dogmáticas do que outros. E assim, eu também não tenho medo do dogmatismo, porque por vezes o dogmatismo foi a construção histórica de uma maneira de ler o texto que se aplica, porque senão nós vamos entender a livre leitura ou a livre interpretação das palavras sem um balizador, né? E eu creio que neste ponto o dogmatismo esse debate abaliza o conhecimento, compreende? Okay. Bem, eu vi o pastor Vitor dizendo que o arrependimento é um dom, né? É um dom. Então, e não é um dom para todos. Isso é preocupante, né? Eu tô meio com medo se eu tô encaixado no meio desse povo aqui.
pode se arrepender. Mas, porém, a Bíblia diz que a salvação não é para alguns, né? Não é seletiva a salvação, né? Baseado no texto que o pastor Cruvinel leu aqui, João 3,16, que é o texto áureo, né, do Evangelho. Também, Isaías 45:22 diz: olhai para mim e sereis salvo, vós todos os termos da terra. Então, eu não acredito que a salvação seja para alguns, a salvação é para todos. Isaías 55 diz: vós todos que tendes sede, vinde às águas e tal. Isso é predestinação, eu acredito na predestinação. Mas esse todos aí, vós todos os termos da terra, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, pastor, só uma pergunta para o senhor, que lá tem nações de todas as tribos, nações e línguas. Esse todo se refere a todo ser humano ou a toda a terra? A todo ser humano. No sentido de que todas as regiões serão alcançadas pelo Evangelho. Então, eu acredito que seja, é a todos os seres humanos. Porque não é, como assim, o que eu, às vezes eu não entendo muito bem, como que eu vou saber se eu sou eleito? Como que eu tenho essa convicção que eu sou eleito? Boa pergunta. Como que eu vou saber? Porque assim, se eu acredito que a salvação não é para todos, é para os eleitos. Tá, como que eu sei que eu sou eleito? E se eu tô, igual no meu caso, desde 5 anos de idade pregando na igreja, servindo a Deus, aí chegar no fim da caminhada, você é uma pegadinha, você não é eleito. Como que dá isso aí, velho? Então assim, como que eu vou saber? Como que eu sei? A pegadinha do malandro. É uma pergunta. É uma pergunta, né? Como que eu sei que eu sou eleito? Então, eu acredito que a salvação é para todos. É para todos. Gentios ou gentios, para todos. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Du. Você tem certeza da sua salvação? Eu tenho. Então você tem certeza que você pode ser eleito? Não, sim. Eu tenho certeza. Mas eu digo assim, eu tenho, mas como que as outras pessoas, os outros irmãos, alguns que não têm tanto conhecimento, vão entender essa questão de ser eleito ou não ser eleito? Você entende? Me entende, pastor Guilherme? Sim, entendeu? Entendo. Porque assim, como que o camarada sabe que ele é eleito? Quais as condições para ele saber que ele é eleito? Aí você está dizendo que geraria nessa pessoa, não, eu sou uma certa arrogância. Depois eu respondo isso aí. Como saber que eu sou eleito ou não? Porque a eleição é bíblica. A eleição e Deus ter predestinados uns aos outros, o próprio pastor Roberto Cruvinel falou muito bem que Deus não tem borracha, ficar apagando o livro da vida lá, apaga, escreve. Então a predestinação não é mudado, não é algo que muda. Tanto na visão arminiana quanto calvinista, isso não muda. O que dá predestinado, está predestinado, seja por presciência ou por soberania. Deus predestinou o homem para o quê? Bom, deixa eu ir por parte. Porque o que eu li de Paulo é que ele predestinou o homem para aquilo que é bom, porque por ruim nem precisa predestinar. Não, exatamente. Sua própria natureza te arrasta. A dupla predestinação eu não creio. Paulo responde em Efésios 1:5, nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. No capítulo 2, versículo 10, ele diz que essa predestinação se deu para que nós venhamos a fazer boas obras. Então, pastor Edito, eu vou responder aquela sua pergunta. Mas a quem ele predestinou? Alguns? Mas onde no texto está escrito alguns? O senhor é universalista? Crê que todos serão salvos? Aonde que ele... Aonde está escrito? Que ele predestinou alguns. Romanos 8:29 diz que o de antemão conheceu, esse também predestinou. E os que predestinou, esse santificou. Os que santificou, até glorificou. Mas querido irmão... Peraí. Deixa o Vitor continuar a palavra dele, depois vocês, senão... Primeira coisa, como saber que eu sou salvo? Paulo escreve aos Efésios 1:4 que o Espírito Santo é o nosso penhor, é a nossa garantia. Assim como ele escreve aos Romanos, dizendo que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como que eu tenho convicção de que eu sou salvo? A convicção que eu tenho é que o Espírito Santo habita em mim e ele me conduz ao arrependimento. Ele opera em mim tanto o querer quanto o efetuar. Só que a Bíblia também manda eu desenvolver a salvação. Então, no processo de santificação, eu coopero ou atrapalho com o Espírito Santo. O que eu quero dizer aqui, sobre a questão que o senhor perguntei que o senhor é universalista, porque a salvação é para todos, em um sentido, ela é ofertada a todos. Mas em outros sentidos, ela é concedida a alguns. Porque algumas pessoas acham equivocadamente que na visão arminiana, não, Deus predestinou a todos, ou então Deus está vendo o que você vai fazer. Na visão arminiana, Deus predestinou aqueles que anteviu que iria crer, que iria se arrepender. O que eu pedi para o pastor Roberto Cruvinel ler para a gente, o texto de 2 Timóteo 1 verso 10, porque a discussão foi a questão dos critérios. Ele citou o texto de 1 Pedro 1:2, que diz que ele predestinou segundo a sua presciência. 1:10 aí, pastor, o senhor pode... Você pediu 9 primeiro, né?
Não, é só o 10. Mas É o 9, isso. Ah, então tá bom. Vai lá. Porque senão vai ficar... É o 9. Você não vai dar entendimento no texto. Vai lá. O que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, e nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A minha pergunta é determinação. A determinação é sinônimo de predestinar. Vamos ler o que significa essa palavra aqui, que eu tenho anotado assim, porque a idade vai chegando, sabe como é que é, irmão? Tá, mas enquanto... Não, mas eu vou ler pra você. Não, tudo você bem. Você perguntou, eu vou te dar. É que o senhor tá procurando, por isso que eu... É porque eu sou humilde. Humildade e caldo de galinha não faz mal pra ninguém, irmão. Se eu tivesse tudo na cabeça, não precisaria colocar. E eu sou de um tempo de fazer em papel assim, não como o senhor tá colocando não, aí. Pastor, Aliás, eu quero responder a sua colocação sobre o universalista, que eu achei que foi deselegante, mas tudo bem. Vamos lá, colocar aqui. O texto aqui. Prognosin, o que é isso? Aquele que é conhecido de antemão, anteriormente determinado, ponto de referência temporal, presciência, conhecimento prévio e que se conhece de antemão. E aí a palavra, os que foram escolhidos, eu tenho aqui também, que significa, baseado no domínio semântico, é uma determinação de Deus, mas ele determinou segundo a sua presciência. Você quer obliterar um texto da Bíblia? Porque se tirar o texto fora do contexto, já era pretexto. Porque eu vou te mostrar vários textos, inclusive, que essa determinação pode ser obliterada. Posso mostrar? Por favor. Vamos lá, vamos pegar o texto de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4. A pessoa perdendo a sua salvação. Está escrito. Nem é o tema do debate, mas é a possibilidade. Eu só estou para dar um exemplo, que o texto tem que ser analisado dentro do seu contexto. O contexto aqui mostra exatamente que Deus chamou, escolheu, houve uma resposta. Atos 2:21, senhores. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas vamos pegar mais alguns textos que falam sobre a resposta do homem. Vamos pegar aqui... Quer que lê Hebreus 6:4? Pode ler, por favor. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom... Iluminados é ativa, passiva... Professores, Ronei, pastor, ativa, passiva, é passiva, né? É passiva, continua. É passiva? Sim. Você foi iluminado. Você foi iluminado. E provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Aí eles se fizeram. Então eles escolheram. Eles foram iluminados. Quem convence do pecado? Jesus. E aí eles se fizeram. Aceitaram essa iluminação. Aí a ação é sobre eles mesmos, irmãos. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. E aí já é uma discussão grande, vamos fazer um debate sobre isso. Sim. Mas a possibilidade de cair... Existe. E eu creio também. Existe. Você só, olha, irmão, vou inventar um muro pra você. Mas vem cá. Esse aqui, tá parecendo Raab, né, irmão? Mas tudo uma bem. hora ele fica em cima do muro. Eu quero fazer a vai cair, né, irmão? Eu quero fazer a colocação, Vitor, pastor, com todo o respeito que você me merece, quando você perguntou ao pastor, sabendo que ele não é universalista, você sabia que ele não é uma pergunta retórica. É um pastor, então. A pergunta, então, o senhor me perdoe Vitor, a pergunta retórica já pressupõe a dialética. E aí, na mesa de debate comigo, isso é uma coisa que eu não permito. Porque você impõe é a mesma coisa que eu manipular a Instituta contra o irmão Ronei. Eu não vou fazer isso de forma nenhuma. Minha idade não permite, nem a minha temperança. Agora, só para colocar, porque tem que então responder. Me perdoe. O senhor está perdoado, porque você é meu amigo, meu irmão. Lá. Olha, o que o texto fala sobre salvação? A salvação é em 3 tempos. O que Spurgeon, um grande calvinista, ensina? Se você não santifica a sua vida, coloque em dúvida a sua eleição. O que o arminiano fala? Se você não santifica a sua vida, você perde a salvação. No fim, a funil... Deixa eu falar aqui pra você. O funil é o mesmo. Se você é presbiteriano, quando você aceita Jesus, você vai pra igreja presbiteriana ou Assembleia de Deus, você não pergunta qual é a confissão dogmática dali. O pastor Ronei foi muito feliz quando ele disse que você sempre vai com uma visão pré-concebida para a Bíblia, sempre vai. Agora, a maturidade faz com que, por exemplo, eu nasci acreditando num monte de coisa que eu não acredito mais. Você também, eu tenho certeza, pastor. Muita coisa que a gente aprendeu novo. A leitura da Bíblia, que a gente falava, né? O que é que liberta? O que é que liberta, senhores? Conhecimento. É o conhecimento. Mas, ô Cruvinel, deixa eu te falar uma pergunta aqui. Certo, meus irmãos? Você voltou àquela pergunta que eu fiz ao querido pastor Rony sobre a lente, de nós estarmos sempre lendo a Bíblia sobre uma lente.
quando eu aceitei a fé No século em Cristo, passado. no século passado. Como eu. Esse é o nosso segundo ancião de No dia. milênio passado, né? milênio, Quando eu aceitei a fé, eu comecei a ler as escrituras e eu li muito nos meus primeiros dias de fé, só Bíblia. Lia demais. A fome, a sede, sem nenhuma lente, porque eu não sabia o que era calvinismo, nunca tinha ouvido falar, e muito menos arminianismo. Mas, irmão, você aprendeu na escola dominical, sem a palavra calvinismo, sem a palavra arminiano, que se pode perder a salvação. Não, mas espera aí. Você aprendeu lá? Não, mas espera aí. Eu tô dizendo nos primeiros dias meus de fé, ao ler as escrituras, ela foi se revelando para mim algo, sem qualquer lente. Parece-me que Deus Nua e ocultou crua. isso dos sábios e entendidos, revelou ela aos ignorantes. Graças a Deus. Que né? não tinha nenhuma concepção teológica de nada, como nós temos muitos irmãos, que não tem qualquer concepção teológica de arminianismo, de calvinismo. Nós vamos ver muito isso lá no Nordeste. E que são salvos. E lê o texto, é E aquilo que ali. tem plena compreensão das escrituras, que quando muitas vezes você vai conversar com esses irmãos simples, você acaba se assustando com a clareza de alguns textos que eles têm. E aí eu digo a vocês que parece que algumas vezes a nossa visão está sendo embaçada mesmo por essa lente. Porque, gente, esses irmãos que não tiveram qualquer tipo de lente chegaram a uma salvação. Conheceram Cristo de uma leitura simples das Escrituras. E aí eu pergunto para vocês, a nossa teologia tem nos feito bem ou tem nos feito mal, Não né? tem culto sem teologia. Isso. Porque a teologia é o estudo daquilo que Deus revela. Deixa eu voltar com o Du para ouvir o Eu vou Du. continuar, Olha, vou voltar um pouco pro tema do em si, debate, que é sobre a salvação. Então, assim, eu acredito que nós não podemos, não é que nós não podemos, né? Vou dizer com as minhas lentes arminianas, assembleianas, que nós aprendemos que sim, a salvação pode se perder a salvação. A salvação se pode perder a salvação. E também não acredito na graça irresistível. Até porque se a graça fosse irresistível, esse texto de Hebreus 6,4 tinha que dar um jeito de tirar ele fora. Né? Como o texto também de Hebreus se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então, eu tenho como não querer ser salvo. Há a possibilidade de não querer ser salvo. Mas a graça, como foi dito aqui, é oferecida. Então, se a graça é oferecida, ela não é oferecida para alguns. É oferecida para todos. Agora, entre a graça ser oferecida e eu me arrepender, há um outro caminho. Né? Deus, esse povo aqui eu salvo. Não, isso aqui eu já coloquei aqui para condenar. Porque se for assim, a condenação dos não eleitos decorre de uma escolha divina. Então Deus não amou a todos, como foi dito aqui pelo pastor Cruvinel, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que alguns, quase todos, dependendo de quem, se crerem, dependendo, não vou serão nem salvos. polemizar para perguntar que mundo é esse. Então, não é, o texto de João 3,16 não é assim, que Deus amou muito, a maneira que deu seu Filho unigênito a alguns, a quase todos. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar a todos. Não é algo, é todos. E foi dito aqui também em Atos, e todos que invocarem o nome do Senhor será Mas salvo. essa palavra todos aí, Du, não tem que ser entendida à luz do texto para saber se todos aí. Ele está se referindo, não é um... É todos que hipérbole, crerem. Não, é não. uma... E eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Então, E aí? mas todos foram atraídos? Porque então, mas assim, é por isso que eu tá, tô todos foram questionando. atraídos, porque, mas todos- porque, mas porque todos Atos tiveram. também Mas vai esse todos é dizer... de salvação? Ou é Não, todos porque mesmo? Atos também vai dizer que Paulo é acusado de ter infestado todo mundo com essa sua doutrina. E nós sabemos que todo mundo ali é um mundo uma hipérbole. conhecido da época. Então é por isso que eu tô perguntando. É só para vocês esclarecerem o texto, tá bom? Eu vou voltar com o Vitor Couto e já com o Cruvinel. Ele não respondeu, pô. Ele faz a pergunta. Não, por favor, pastor Não, passa pra Eduardo, ele. o Não, Cadu. pode passar pra O ele. Du- Então, o Du- Pode responder, pastor. Vai lá. Vai lá, Du. Todos, esse todos, é todos literal.
Não é todos, não, todos. Então, todos quanto... acho que é João, né? E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Todos. São os eleitos? Todos. Os eleitos? Não, receberam. todos. Que o cara tá lá na casa dele, o cara ouve assim, ó, só os eleitos, Deus tem os eleitos. O cara fala, puxa vida, será que eu sou eleito ou não sou? Então, há uma dúvida para quem tá em casa. E outra coisa, como essa ideia, então o camarada assim, então eu não preciso... Alguns vão pensar assim, claro que o senhor não disse isso, né, sendo honesto. Então não preciso me arrepender. A salvação não depende do arrependimento. Quando a Bíblia aponta que sim, você precisa se arrepender para ser salvo, né? Você não é salvo para depois arrepender, você precisa se arrepender para ser salvo. Nós já demos alguns textos aqui, que o apóstolo Paulo falou isso. Então assim, a necessidade do arrependimento, eu entendo que quando você se arrepende, você reconhece. É uma mudança de mentalidade. O arrependimento traz uma mudança de mentalidade. Então você necessariamente precisa se arrepender para ser salvo. Não dá para ser salvo primeiro e se arrepender depois. De novo a gente trata aquela questão que eles foram iluminados, mas eles se fizeram participantes. Então eles se fizeram, né? E aquele que não foram feitos. Não foram feitos. Aqueles que vêm, eles se fizeram. É o texto na interpretação. Pastor Rony, explica para mim o que o senhor entende com que eles se fizeram. Tipo, eles se oferecessem. A iluminação todos receberam. A verdade ofertada a todos. E eles se fizeram participantes. Não foram feitos participantes. Não, o texto fala se fizeram. Lembra que nós falamos que uma atitude deles. No sentido de aceitar a iluminação. No sentido... Então... Aí que tá. Aceitaram a Cristo. Eles se fizeram participantes. O senhor acredita no quê? Que eles se fizeram. Eles não foram feitos. Aí por isso não são eleitos. Na minha concepção, não. Só acredita que eles são fake. Teriam que ser feitos. Eles são feitos. Não, pera eles um são pouquinho, deixa o aqueles. pastor Eles são explicar. aqueles. Estou perguntando pra ele. O senhor disse que se fizeram. Se fizeram. Tá. Mas o senhor acredita que tem que Vamos ser... nós. Não foram feitos. Isto. Não é a vontade de Deus. Não é vontade. Quer dizer, tudo é vontade de Deus. Só que eles fizeram parte sem ser do povo. Eles se fizeram parte. Pastor E aí Rony, como é que provaram o dom de Deus, Qual que é o texto, provaram a pastor? graça, Hebreus foram 6. iluminados. Hebreus 6. Não, o iluminado, ele tá trabalhando sobre iluminação. Mas ele O que é provou a graça de iluminação? Deus. O texto conhecer. Por exemplo, Mas essa luz aqui, ó. Mas ele essa por luz conta aqui tá própria, iluminando provou a a graça. Peraí, que eu não entender. Não, peraí, deixa o pastor Rony explicar. Eles, eu tô tentando entender, eles ué. provaram da graça por serem participantes dos agraciados. Eles provaram. Parece Mas que é isso que o texto agraciados diz. não são salvos, não são os eleitos. Não. Pastor, Aqueles que caem. De novo. Como é que eu trabalho Tá, esse pera texto, um então? pouquinho, Ó, deixa dentro do que o você tá pastor falando, falar, ó, Cruvinel. só pra ajudar. Tiago Não, 5... não, você não vai Eu falar só vou não, ler o Cruvinel. texto. Deixa De só novo, o pastor vamos- completar a fala É, dele. deixa eu ler. Não, a Eduardo, dá pra grande você deixar questão o pastor é assim, completar Eu a quero fala? que ele complete, De eu só novo, quero a ler o grande texto. questão, Deixa ele completar, você a pergunta. grande questão que a gente faz Desculpa, é o seguinte. irmão. Não, sem problema. Quero só ler A o grande texto. questão que Não a gente direi mais faz é nada o a partir de seguinte. agora. A gente pede para se prender ao texto, né? E toda vez que a gente se prende muito ao texto, a gente traz outro texto. Por quê? Porque faz parte da discussão teológica, não é isso? A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia, ok. E aí o que acontece? Só se perderam, aí eu vou retornar ao que o Senhor disse. Só se perdeu quem? O filho da perdição. Só ele. Eles vieram. Judas, para mim, naquele texto, Judas é o filho da perdição. Ele participou. Sem Mas fazer ele não parte. era eleito. Mas ele não fazia parte. Mas, pastor, o contexto do texto que nós estamos citando, veja, e provaram, versículo 5, e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, quando o texto no versículo 4 coloca, se tornaram participantes do Espírito Santo, a mim entende que eles Provaram foram iluminados e aceitaram a iluminação. Só que aí é uma interpretação do não, texto. mas aí, irmão, como o irmão disse, o texto explica o próprio texto. Sim. Tiago 5, 19 e 20 diz, irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, que para desviar da verdade tem que estar nela, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, ênfase minha, converter do erro, do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Moral da história, Cadu. Você pode estar até agora e não ser porcaria nenhuma. Pois é.
Nós podemos Pois estar é. totalmente enganados. Não, eu tô fora dessa conversa. Não, peraí, Eu irmão. também tô fora. Não, sabe por que não? Porque assim, ó. Porque, Ninguém ó, concorda com você, é possível que você seja iluminado, que você prova dom celestial. Aí o problema é fazer participante. Então. Aí você prova a palavra, as virtudes do século futuro, e chegar no fim da carreira, amigão. Santifica. Eu não te chamei, você se fez. Bom, meus irmãos, o que a gente tem que entender biblicamente é que todos nós já nascemos caídos em delitos e pecados. E que Jesus ele simplesmente poderia condenar todos nós ao inferno e ser plenamente Deus e bom. Ele poderia. Amém. Mas em sua graça e infinita bondade, aprova ele a salvar os crentes pela loucura da pregação. Qual o critério que Jesus usou para nos salvar? Eu não faço ideia. Não faço. Uma coisa eu sei. Não era para eu ser salvo e a bondade dele me alcançou. Ah, Vitor, eu faço a ideia, o que levou ele me salvar. Eu faço a ideia, não, eu tenho certeza. Não. Então, aí tudo bem. Mas eu tô falando, tenho, aí, foi o amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você Sim, disse sim. aí que todos nós nascemos. em pecados Em e pecados. merecemos o inferno. Tá, todos. Sem exceção. Todos Com não teriam exceção- direito. Todos não teriam direito à salvação? Não. Se aceitassem Direito? a salvação? Não, direito, aspas. Não, Se todos estão caídos, todos pecaram, Romanos 6:23. isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim. Todos esses que caíram, que pecaram, se arrependerem, não têm direito à salvação? Não, se todos, arrependerem, sim. Ó, ok. O Vitor quer te Perfeito. complicar. Peraí, Vitor. Não, ele quer me complicar. Ele não consegue explicar. ele é Porque assim, ó, se todos caíram, Deixa se eu todos te nascerem em complicar também pecado, agora. se Peraí. todos Não, nascerem em segura aí, pecado, mas- ó, se todos nascerem em pecado, Ah. se todos caíram, É. só alguns? Bem, eu queria terminar como comecei. Primeiro texto é de Atos 3:9, arrependei-vos, pois e convertei-vos para que sejam apagados os pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É necessário arrependimento para ser salvo. Segundo 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a salvação está oferecida a todos quanto quiserem. A vós todos que têm de ser, vinde às águas. Os que não têm dinheiro, vinde comprar sem dinheiro. Então, a salvação está aí e oferecida a todos nós. E se você crer, tenha certeza absoluta que você vai ser alcançado por essa salvação. Que Deus te abençoe e te dê entendimento. Deixa o like e se inscreve para mais mensagens como essa.